tudo bom? Espero que sim, que esteja tudo bem com você. É um prazer imenso estar aqui gravando para você, para compartilhar coisas que eu aprendi. Eu amo compartilhar o que eu aprendi. E o meu último vídeo ele foi meio flopado, muita gente não gostou, a maioria de vocês não concordou muito com aquilo que eu falei no vídeo, mas eu não tô aqui pra agradar, eu tô aqui pra ser eu e falar aquilo que eu penso. E se coincidir que você gostar, eu vou ficar muito feliz, mas se não, não vou deixar de ser eu, né? Mas se você ainda não assistiu esse vídeo, ó, aqui no card eu vou deixar para que você possa assistir, tirar suas próprias conclusões e dar a sua opinião de maneira respeitosa. Respeito é tudo! Então, né, bora pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre construção social, o que é a importância desse conceito, enfim. Antes que venha gente que não tem o que fazer, que pode por acaso cair nesse vídeo me mandando estudar, eu estou falando aqui com base em coisas que eu estudei, ok? Tô no primeiro semestre de Ciências Sociais, já tive a disciplina de Antropologia e o que eu falar aqui é com base naquilo que eu estudei, só no final que eu vou dar a minha opinião, ok? Então, assim, se você nem sabe o que é Antropologia, não chega aqui me mandando estudar. Não sou melhor do que ninguém, mas eu estou falando com base em dados, em ciência, ok? Teoria científica. Então vamos manter o respeito, vocês sabem coisas que eu não sei, eu sei coisas que você não sabe, e a gente tem que aprender juntos, troca de saberes, sem ficar desmerecendo o outro, porque se você não me respeitar, eu vou denunciar seu comentário, nem vou me rebaixar pra responder. Então é isso, né? Bora pro vídeo. Pra gente entender essa questão da construção social, a gente primeiro precisa entender as 3 dimensões do ser humano. Porque o ser humano, ele é um ser muito complexo e ele tem 3 dimensões. A primeira é a dimensão física ou biológica. É fisiologia e anatomia. Órgãos, hormônios, como funcionam os sistemas do nosso corpo, célula, tudo isso. Genética também. E aí dentro de genética tem o nosso temperamento, que é herdado do nosso pai e da nossa mãe. Enfim, vem essa questão aí, tá? A segunda dimensão do ser humano é que é utilizado muito na psicologia e em outras ciências, a psique. O que é isso? Muitas pessoas chamam de alma, outras chamam de intelecto, mas é o lado da nossa mente, no sentido de que as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa personalidade, que por acaso é única. Existem pessoas parecidas conosco, mas igual a você só tem você. Temperamento, tem várias pessoas com temperamento igual ao seu, mas a personalidade é única, é da sua psique e dentro dela vai influenciar vários fatores da sua constituição desde antes do seu nascimento. Entende? E é essa área aí das emoções, sentimentos, pensamentos, é o intelecto. Algumas pessoas acreditam que isso aí é separado do corpo, outras não. Algumas acreditam que esse lado, né, do ser humano é imortal, outras não. Mas independente disso, existe essa terceira dimensão humana. Ou essa segunda. E a terceira, que é aquela no que nós vamos focar hoje, é a dimensão cultural do ser humano. São os saberes, as práticas, as ideologias de uma determinada cultura, vestimentas, linguagem, etc. Tudo isso faz parte da cultura, certo? A cultura, ela está dividida em cultura material e cultura imaterial. O que é cultura material? Construções, comidas, vestimentas, objetos, tudo isso, né, físico de uma determinada sociedade, que é feito por uma determinada sociedade, é a cultura material. A cultura imaterial são crenças, ideologias, convicções, costumes, conceitos do senso comum, ok? Além disso, na cultura imaterial tem os significados que são dados às ações, tem também símbolos que são criados, a linguagem, ou seja, o idioma e as formas de utilizá-lo, tudo isso faz parte da cultura imaterial.
E essa cultura, a cultura, ela é o que nos difere dos animais. É uma coisa que só o ser humano tem. Os animais até têm, digamos assim, um psicológico, apesar de ser mais simples do que o nosso, mas cultura é exclusividade nossa. E por quê? Porque os animais, eles têm um funcionamento diferente do nosso. Eu vou já explicar pra você. Os animais, eles obedecem a uma determinação biológica instintiva, eles têm instintos, e nessa determinação biológica instintiva, a experiência, ela se esgota em si mesma, ela tem um fim em si mesma, certo? Os animais, eles aprendem, porém eles aprendem, o aprendizado deles também é de um jeito diferente do nosso, ok? E eles não têm cultura, eles vivem ali por instinto, e a ação tem um fim em si mesma, a experiência tem um fim em si mesma. Já o ser humano, não. O ser humano atribui significados a essas experiências, ele cria símbolos, ele acumula essas experiências e transmite elas a partir da linguagem, que nem eu tô fazendo aqui com vocês. E isso nos difere dos animais, né? Essa cultura, essa transmissão, esses significados, esses símbolos, de forma mais simples, né? E aí, né, já expliquei pra vocês que eu tô falando agora da cultura imaterial, né? E a cultura, ela não é nata. Não, ninguém nasce com cultura, sabia? Ela não vem da natureza, do biológico, a gente não herda a cultura. Não tem DNA da cultura. E nem é da psique, apesar de a cultura influenciar a psique. A cultura, ela é aprendida a partir do nosso processo de socialização. Tanto que se você pegar irmãos gêmeos idênticos, univitelinos ali, a mesma placenta, era a mesma célula que se dividiu em duas, e você colocar eles para partes do mundo diferentes, em famílias diferentes, em sociedades diferentes, eles vão ter costumes, crenças, ideias e hábitos diferentes. Que nem naquele filme lá, não lembro se vocês viram, eu esqueci o nome. Aquele filme bem um pouco antigo, bem famoso, de duas meninas gêmeas ruivinhas, assim, que elas trocam de lugar e tudo, que uma era criada pelo pai e outra pela mãe. Então, elas são um exemplo disso, apesar de ser apenas um filme, mas isso é real, tá? E é porque nem era uma cultura, assim, totalmente diferente, mas o pai e a mãe tinham um estilo de vida, jeito de ser diferentes e tudo, e elas eram totalmente diferentes, né? Os hábitos delas, né? Além de que cada ser humano é único. Mas é essa questão aí da cultura, tá? Para Durkheim, para você entender um fato social, você tinha que entender o significado que os indivíduos dão a essas ações. E aí no outro vídeo, no vídeo sobre reagindo a propagandas machistas, eu não sei se vai sair antes ou depois desse, mas se sair antes, eu vou deixar aqui nos cards. Gente, tô lerda. Mas, enfim, eu falei um pouco sobre o Marcel Mauss, ou é Marco Mauss, não sei o nome certinho, mas eu vou deixar escrito aqui pra vocês. Ele fala que os indivíduos, eles criam as instituições sociais, e as instituições sociais, elas fazem a consciência coletiva. E a consciência coletiva, ela influencia na consciência individual de cada indivíduo dentro de uma sociedade. Ou seja, trocando em miúdos, o indivíduo influencia a cultura, tanto quanto a cultura influencia o indivíduo. É uma via de mão dupla, é uma troca entre consciência coletiva e consciência individual, porque a consciência coletiva é construída de indivíduos. A sociedade é feita de pessoas, né? Entendeu o que é cultura? Espero que sim. Já você comenta aí pra mim, tá? Se você entendeu, comenta que entendeu. Se não entendeu, comenta aí sua dúvida, seu questionamento, que eu vou responder todos, tá bom? Desde que com respeito, como eu já falei, né? E o que acontece? Dentro da cultura, as construções sociais são as crenças, os conceitos, as ideias, o conceito ali de certo e errado, por exemplo. São crenças, conceitos e ideias que são construídas pela sociedade e aprendidas socialmente, não têm base científica, ou seja, fazem parte do senso comum,
e variam de acordo com o período histórico e com a sociedade. Ah, Sá, quer dizer que a ciência é imutável? Não, né? A ciência ela também tem conceitos que vão se... Como que eu posso falar? Vai se evoluindo o conhecimento científico, né? Mas essa questão de variar é, por exemplo, exemplos de construções sociais que eu vou dar aqui pra vocês. Padrão de certo e errado, de feio e bonito, do que é ser um homem, do que é ser uma mulher e etc. Tudo isso são o quê? Mudou um pouco, né? Quando a gente vê que no passado era uma coisa, hoje em dia é outra. Todas essas construções elas vão variando de acordo com o tempo. Não vem da natureza, não vem da ciência também. E, enfim, espero que tenha ficado claro. E daí as pessoas falam assim, ah, então quer dizer que vocês feministas, ou vocês gays, ou sei lá, querem destruir a sociedade? Ou por que vocês falam tanto em desconstrução, desconstrução pra lá, desconstrução pra cá? Só perceberam que tá famosinho esse termo, né? Se fala muito sobre isso, e é por causa do termo desconstrução que eu tô falando pra vocês o que é construção. Mas por que esse negócio de desconstruir? Bom, como que eu posso explicar? Existem construções sociais inofensivas. Por exemplo, no Brasil, as roupas para seres humanos, elas são de um jeito. Na Índia são de outro. Tem sociedades que não investem em roupas, outras que vivem seminus e pra eles tá tudo bem. E isso não faz mal a ninguém, né, gente? Não faz mal a ninguém, são só diferenças entre sociedades, tá tudo bem. Já tem algumas construções sociais que excluem alguns grupos de pessoas e que acabam gerando preconceito e discriminação. E aí você pensa, né? Acaba gerando sofrimento para muitas pessoas. E a gente pensa assim, será que vale a pena causar sofrimento em si mesmo ou em outras pessoas por causa de um conceito que nem sempre existiu, mudou de acordo com o tempo, muda de acordo com a sociedade e vai mudar no futuro? Será que vale a pena eu viver uma existência tão triste ou tornar a existência dos outros um fardo por causa de algo assim? Não, né, gente? E assim, nem todo mundo, né, claro, vai se encaixar nessas construções. Tem gente que se encaixa, outras pessoas não. E quando você está num ambiente que as regras sociais vão de encontro àquilo que você é, no sentido da tua personalidade, do seu corpo, né, e etc. Dos dois, ou você se adequa ao ambiente, e tem muita gente que sofre muito tentando se adequar, muita gente que adoece fisicamente e psicologicamente, muita gente que morre tentando se adequar a padrões. Um exemplo disso é os padrões de beleza, né? Mas também a pessoa pode sair daquele ambiente, mas nem sempre é possível sair daquele ambiente em que você está, né? É aquela coisa, os incomodados que se mudem, mas nem sempre é possível, né? E será que é mesmo necessário? E também há como transformar o ambiente. Afinal, o ambiente ele é feito de quê? Do que é feita a sociedade? Quem que faz as instituições sociais? São as pessoas. Como diria Paulo Freire, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, né? Se não era Paulo Freire, eu vou deixar aqui quem é, tá? Porque eu sou esquecidona, às vezes eu esqueço os nomes dos caras, eu gravo a teoria, mas eu esqueço o nome da pessoa que fez. Mas enfim, como as pessoas fazem o ambiente, a mudar o ambiente é possível, mudando as pessoas. E aí, pessoas que chegam pra mim, então é isso. Vocês, gays, feministas, etc., querem destruir a nossa cultura. Gente, olha, esses dias eu vi um vídeo de, acho que era transexual a pessoa, não sei, mas era LGBT, acredito que era trans, falando que queria destruir a família, destruir a sociedade, destruir não sei o quê, e falando sério, acho que parecia um comício, uma palestra, um programa de TV, alguma coisa assim. Então, assim, ela estava falando por ela. Eu posso falar por mim, tá? A gente é fora da caixinha, então não tentem nos colocar em uma outra caixinha. Não somos todos iguais. Não pensamos todos iguais, não somos um movimento homogêneo. Então eu vou falar aqui, agora passou a parte científica, e eu vou falar aqui o quê?
a minha opinião, o que eu penso, eu vou falar por mim, não posso falar por todos. O que eu penso? Eu falei pra vocês, né? Aliás, eu falei um pouquinho da minha opinião aqui no final, quando eu tava falando das construções inofensivas e das excludentes. Isso aí já não é tanto científico, é a minha opinião, ok? E o que acontece? O que eu penso? As culturas, elas são maravilhosas. E eu não sou a favor da destruição, do etnocídio de cultura nenhuma. Eu tenho vontade de fazer pesquisa de campo em vários países. Eu nem teria escolhido antropologia se eu não fosse apaixonada por culturas. Eu amo, e principalmente a nossa cultura brasileira. Eu sou apaixonada, eu acho ela incrível, riquíssima, maravilhosa e não quero destruir a cultura. E eu acho legal conviver com pessoas que pensam diferente de mim. Porque eu tenho plena consciência de que para eu afirmar a minha existência, eu não preciso apagar a existência do outro, destruir aquilo que é diferente de mim para eu afirmar a minha existência, certo? Porém, as culturas elas são maravilhosas, mas dentro delas tem indivíduos com particularidades, com uma personalidade única, com suas identidades diversas e únicas. E esse indivíduo ele não vai se encaixar em todos os padrões, né? Tem gente que se encaixa em todos, tem gente que não se encaixa em nenhum, né? Por exemplo, se eu digo, pessoas bonitas são as que têm a boca assim, nariz assim, um determinado olho, determinado cabelo, determinado corpo, essa construção social exclui quem não se encaixa. Se eu digo, meninas gostam disso, aquilo outro, essa construção social, e por exemplo, eu sou menina, sou mulher e não gosto dessas coisas que a sociedade diz que eu tenho que gostar. Essa construção social, ela é excludente. Ou se eu digo, família é homem, mulher, filhos. Se eu não quiser ter filhos, por uma coisa da minha personalidade, que é única, que faz parte da minha psique, ou se eu gosto de outras mulheres, essa construção social, ela é excludente. E aí, nesse ponto, é que eu vejo que a gente precisa de uma consciência coletiva mais inclusiva, para que não vai causar sofrimento aquelas pessoas que não se adequam naqueles padrões. Sabe? Dá pra mudar, dá pra desconstruir essas construções sociais que não são inofensivas, mas e que ferem a existência de muita gente, sabe? Afinal, vale a pena você se colocar em sofrimento ou colocar em sofrimento outras pessoas e às vezes até levar à morte ou a casos extremos por causa de uma coisa que vai mudar, por causa de uma coisa que a sociedade inventou, que não veio da natureza, que não veio de nada, que a sociedade inventou. Não vale a pena, né? Isso aqui é a minha opinião, não vale a pena, certo? Então, assim, se você quiser, junto comigo, desvendar essas construções aí sociais, eu vou fazer uma série aqui no canal, desvendando construções sociais. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado, que tenha tirado suas dúvidas, tá bom? E, enfim. Ainda não sou inscrito no canal? Já se inscreve, ativa o sininho pra você não perder essa série desvendando várias construções sociais, por exemplo, história do padrão de beleza, história do padrão disso, daquilo outro, como mudou, pra que você consiga entender da forma que eu entendo algumas coisas, como não faz sentido a gente ficar, né? Mas é legal entender a história, né? Então, comenta já o que você achou, não esquece do like e compartilha, sabe? Manda pra pessoa mais estudiosa, ou mais curiosa, ou mais inteligente aí que você conhece, tá? Pra alguém que você sabe que vai se interessar por esses assuntos aí. Já compartilha, me ajuda aí, tá bom? E é isso. Tchau, até o próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção e tudo de bom.